Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. A gente viu nas últimas aulas a ideia de integral dupla. A ideia de integral dupla a gente aplicou para calcular, por exemplo, área, volume. Tá? Para isso, o que é que a gente sempre fazia? A representação, tá bom? A visualização do corpo na sua fronteira, no plano XY. E aí, claro, dependendo da situação, você pode ter essa representação do plano XY, que é o piso, YZ, que seria a parede que está à sua frente, e XZ, que é a parede que está à sua esquerda. Tá? A gente pode ter isso. Tá até invertido aqui no vídeo. Esquerda, direita. Vocês entenderam, né? Olha para a esquerda aí, beleza, XY. Na aula de hoje, a gente vai continuar vendo essas ideias de integrais. Tá bom? Vendo o direcionamento e para que, é que a gente vai utilizá-las. Então, na aula de hoje, eu começo a falar com vocês, tá? Direcionando as ideias de integrais duplas, tá? As chamadas áreas de superfície. Tá bom? Então, o que é a área de superfície? Você tem um objeto tridimensional, tá bom? Só que você tem a área, tá? Referente ao objeto. Aí você pode pensar, mas eu já tenho volume. Por que eu preciso saber a área desse objeto? O que é que eu vou usar? Tá? Aí você pode imaginar, eu sou engenheiro civil, para que eu vou usar isso? Ah, engenheiro de alimentos, eu vou usar isso para quê? Engenheiro ambiental também. Sei não. Não vejo nenhum propósito em ver qual é a área do objeto que está lá. Tendo em vista que o objeto é tridimensional, tá bom? E como é que eu vou calcular essa bendita da área? Geralmente a área a gente calcula onde? Numa figura bidimensional. Ela está no plano, a gente calcula a área. Mas se é uma figura tridimensional, como é que você calcula a área dela? Simplesmente eu vou pegar exemplos aqui, ó. Como é que calcula a área de superfície, ó, de uma esfera? Tá? Primeiro eu vou dar a ideia de como calcular, tá? E para isso, quando eu mostrar os exemplos que eu tenho aqui, vou mostrar para que a gente precisa calcular. Aprender a calcular isso aqui. Tá? Então, você tem lá uma esfera. Como é que eu uso isso aqui? Tá? Ou então, sei lá, uma massinha. Uma massinha, tubinho da massinha. Tá ok? Ou então, olha, da cola. Eu vou até esconder a propaganda aqui. E aí? Qual é a área de superfície disso aqui? Esse tubo de cola. O professor está mostrando tubo de cola. E quer que eu ache a área de superfície de tubo de cola? Não, tem condição não. Ou então, uma que eu gosto bastante aqui, por exemplo, é essa daqui. Ó. Qual é a área de superfície disso aqui? Onde você tem essa área de superfície, ou então, ó, essa daqui. Que área de superfície é essa daqui? E aí? Como é que você calcula a área de superfície? E para que você calcularia? Para que você, como engenheiro civil, engenheiro de alimentos, ambiental, precisa calcular a área de superfície das coisas? Vamos lá, por exemplo. Você é engenheiro civil. Você fez um projeto lá, todo arquitetônico. Tá? E, ao final, para entregar, você precisa pintar. Certo? Digamos que o projeto arquitetônico que você fez, uma parte tem uma esfera dessa para pintar. Quanto de tinta você compra? Vai lá no galão de tinta e vê se lá está escrito cobre 5 metros cúbicos. Pega lá um galão de tinta, seja ele qual for. Vê se lá está escrito qual é o volume que você consegue pintar com aquele galão de tinta. Ali tem o quê? Metros quadrados. 180, 300, mas você tem metros quadrados. Então, como é que você vai pintar? Tá certo? Essa esfera aqui, você botou no seu projeto, tá bom? Se o galão de tinta te vende em metro quadrado, você vai pintar abre aspas, metro cúbico. Então você precisa saber da área. Você precisa saber dessa área aqui.
Tá? O engenheiro de alimento, por exemplo, você tem a competência de fazer o processamento de um bolo. Um bolo, um equipamento lá que o bolo. Tá? Ou então, você fez o projeto, sua garrafinha aqui, é tipo esse desenho aqui do tubinho de cola, fininho. Imagina lá, uma garrafa de refrigerante. Qual é a área de superfície aqui? Como é que você vai cobrir, tá, essa garrafa com adesivo, com instruções? Como é que você faz? Para você etiquetar, a etiqueta é feita em quê? Em 2D. Qual é o tamanho da etiqueta que vocês vão usar aqui? Como é que vai fazer? Não é só fazer e colar, tá? Porque aí vocês podem perder material. E o objetivo de vocês é sempre o quê? Como eu disse lá no cálculo 1, otimizar. Ou seja, o melhor custo-benefício. Então, saber qual é a área que você vai preencher com sua etiqueta ajuda. Tá certo? Ajuda. Aí você, eu sou engenheiro ambiental. Isso aí é para engenheiro de alimentos, engenheiro civil. E o engenheiro de alimentos que eu esqueci, você está lá fazendo o bolo você vai cobrir uma pasta. O seu equipamento vai lá, ó, vai passar a cobertura. Só que, de novo, ele faz a cobertura em quê? Medida quadrada. Você não bota lá, vai cobrir um bolo de 5 metros cúbicos. Você bota a medida quadrada que ele vai gastar. E aí, qual é a área? Para cobrir ali. Tá? Engenheiro ambiental. Mas isso eu não preciso. Beleza. Você tem isso aqui, ó. Esse potinho. Depois que descartado, muitas vezes acontece o quê? Se esmaga o plástico. Esmaguei. Então qual vai ser a área agora? Quando eu esmaguei lá. Não é bem um plano. Tá? Qual é a área que ele vai ocupar? Entendeu? Então, sabendo a área que ele vai ocupar, você sabe a área do tamanho da degradação. Então, entender a ideia de áreas de superfície, tá certo? Entender a ideia das áreas de superfície ajuda você a compreender não só a figura, ou então só entender a área, mas aplicar. Porque no momento em que você consegue entender qual é a área de superfície de um objeto, você consegue compreender muitas coisas. O quanto de material você vai gastar, certo? O direcionamento que ele vai ter. Porque, por exemplo, eu preciso de uma área, volume vai dentro de uma caixa. Mas no meu equipamento que vai fazer isso aqui, preencher isso aqui, a área de superfície aqui vai ser fundamental. Quando você vai comprar um papel de presente, eles geralmente vêm aqui em 2 dimensões. Como é que você sabe que isso aqui vai caber dentro? Se você pegar um papel, na sua cabeça, rapidamente, quando você olha, você coloca o objeto dentro daquela embalagem, na sua cabeça. Isso aí vai dar. De certeza vai dar. Às vezes, muitas vezes você nem colocou o produto dentro, mas na sua cabeça você já sabe que vai dar. Então, entender áreas de superfície nos leva a essas compreensões. Então, o objetivo aqui, então, vai ser o quê? A gente pegar figuras tridimensionais e compreender como é que a gente descreve essas áreas de superfície. Se você for lembrar até agora, o que é que a gente fez em integrais duplas? Quando você tem um objeto tridimensional, tá, para compreender as limitações que ele tinha, algumas das limitações de altura, a gente fazia e referente às regiões x e y. Então, nessas limitações, a gente faz o efeito tipo luz-sombra. Você está com a região, aplica a ideia na sua cabeça, tá bom? É como se você aplicasse luz nela, a luz vai bater, vai replicar na parede e você vai ver alguma sombra lá, que seriam as limitações, tá? Tanto de x quanto de y. E aí você pode ver um desenho, um retângulo, tá? Pode ver um disco, pode ver curvas, e aí quando você vê as curvas, você faz a relação, se é melhor fixar com um número em x e y e por aí vai. Então a gente tem essas referências. Logo, para a área de superfície, tá? Não vai ter muita diferença disso. A gente sempre vem aplicando esses efeitos com representação onde no plano.
Para essa área de superfície que a gente vai observar, vai ser a mesma ideia. E como a minha ideia é trabalhar com áreas, eu acho que todo mundo há de concordar comigo, que entre todas as áreas que a gente aprende a calcular desde o ensino médio, ou lá do fundamental, a mais fácil de todas é o quê? A área de um retângulo. Sendo assim, as ideias que a gente vai aplicar aqui para a área de superfície, elas partem da ideia de quê? De área de um retângulo. Então vamos lá dar uma olhada. Então, pessoal, tópico 4.4, áreas de superfície. Sendo assim, então, vou fazer a descrição aí, tá bom? De como é que a gente vai calcular as áreas de superfície. Tá bom? Vamos lá, então. Imagina, então, que você está com uma superfície cuja equação é dada por z igual a f de xy. Tá? Ela tem um gráfico numa função e esse gráfico depende de duas variáveis, que são x e y. Então, imagine também que S é a superfície do gráfico de z, tá? Com x e y pertencente ao plano, que é uma região limitada. Tá certo? Você tem o z, que é uma representação tridimensional, e você tem uma região no plano limitado de onde você tira os pontos x e y. Sendo assim, o que é que vai acontecer? Para que eu explique essa parte aqui, ó, desse 4.37, aqui as figuras que aí estão, a gente imagina o seguinte, ó, pega um ponto qualquer nessa superfície. Vamos ver então a representação, eu vou mostrando as figuras e dali vocês vão entender o que está descrito, ó, nessa parte do contexto. Então vamos lá. Imagina que você está nessa superfície aqui, ó. Esse S é a superfície, tá, que a gente está tentando calcular a área. Imagina que você pega um ponto qualquer, esse ponto, ó, P e J. Eu peguei um ponto qualquer dessa superfície. Como é que eu calculo a área com essas ideias? Todo mundo há de concordar comigo que, dentre todas as regiões de área que a gente pode calcular, tá, que a gente aprende desde o ensino médio, a mais fácil dentre todas é o quê? O retângulo, que é comprimento vezes largura. É o mais fácil que tem. Sendo assim, as ideias aqui empregadas vão ser essa também, pegar sempre a região mais fácil. Então, tá vendo que nessa figura rosa aqui, ó, você tem tipo retângulo, cujo um dos vértices é esse ponto P e J. Como é que a gente calcula esse retângulo que está aí? Tá? Para quê? Porque a ideia, assim como foi em cálculo, quando a gente pegou integral dupla, é quando você somar todos esses retângulos que cobrem essa superfície, você tecnicamente, então, teria a área de superfície. Esse retângulo que aqui está, ele é dado a partir do quê? Do plano tangente. Vai lá em geometria, tá bom? Ou volta um pouquinho no conteúdo, abre aí a apostila. Plano tangente. A partir de um ponto de superfície e de dois vetores partindo desse ponto, nós somos capazes de deduzir, tá certo? O plano tangente a essa curva nesse ponto. Então, é o que ele vai fazer aqui, ó. Tá? Para que também essa região aqui tem uma representação, ou seja, uma sombra aqui no plano XY. Então, você tem uma dimensão, ó, um comprimento X e um comprimento Y. Logo, essa representação aqui, ó, desse plano, está nessa figura 4.38. Tá aí, então. No ponto P e J, você tem dois vetores. O A, que segue na direção do eixo do X, e o B, que segue na direção do eixo do Y. Como é esse cálculo do vetor A, que aqui está? Ele é simplesmente, ó, as coordenadas 1, 0 e a derivada da função f com relação a x, tá bom? Vezes quem? A variação em x, ó. Por que isso, professor? Porque aqui em cima você tem, ó, um vetor, e nesse vetor aqui no plano você tem o efeito sombra. Tá? Aqui você tem uma direção, mas aqui você tem, ó, um efeito sombra que lhe dá um valor determinado. Ah, professor, e se for um aqui, não quer dizer que é igual aqui em cima? Não. Faz um exemplo. Se você pegar pega uma prancha em casa, um livro, coloque ele embaixo da luz. No piso, você vai ver um retângulozinho.
Mas esse retângulo que está no piso, ele não lhe dá com clareza, digamos, a largura ou o comprimento do seu livro. Porque aqui embaixo é só uma sombra. Então, para que você consiga realmente ver essa representação aqui, é o vetor, tá? Desse vetor A, quem é? São as coordenadas vezes a variação em x. Do mesmo modo em B, que é a variação do vetor em B vezes as coordenadas em y. Tá bom? Então, você tem aqui, ó, o A, então, vai ser, ó, coordenada, como é na direção de x, 1, 0, derivada de f com relação a x, d de x, e aqui estão os três modos de descrever ela na forma de vetores, ou então, no vetor B aqui, ó, na direção de y, você tem 0, 1, derivada da função f com relação a y, d de y. Tá bom? E aí você tem o modo de descrever. Beleza, professor. A gente já tem, ó, a ideia do vetor, tá? Para gerar quem? O plano. Como é que eu calculo a área do plano? A partir de vetores. A gente recorda lá de geometria. Qualquer coisa, pessoal, consulta a apostila de geometria que eu deixei aí, tá? Ou então coloque áreas a partir de vetores. A área é calculada a partir de quem? Do módulo do vetor A vetorial ao vetor B. Tem duas formas de você utilizar vetores para calcular a aplicação. Área é o produto vetorial, tá? E volume é o produto misto. Tá certo? Beleza, então. Então, a variação dessa região T aqui, ó, tá? Vai ser, então, o módulo do produto vetorial de A por B. E aí está descrito na forma que a gente descreve lá em geometria. Tá bom? Beleza, então. Calcule o determinante, tá? Onde a primeira linha é formada pelos vetores, tá? Que é vetor unitário, que é o vetor 1, 0, 0 na coordenada de Y, 1, 0, 1 na coordenada de J e 0, 0, 1 na coordenada de K. Na segunda linha, você tem as coordenadas do seu vetor A, tá? 1 vezes d de x é d de x, 0 vezes d de x é 0, derivada de f com relação a x vezes d de x, na coordenada de z. Na terceira linha, você coloca as coordenadas do vetor quem? B. 0 vezes d de y dá 0, 1 vezes d de y dá d de y, derivada de f com relação a y, d de y. E aí calcula o determinante que está aqui dentro, para depois calcular quem? O módulo. Aqui, pessoal, existe, por exemplo, situações onde pode aparecer valor negativo. Por que é que eu não coloquei? Porque como eu vou calcular o módulo, para vocês lembrarem, é cada uma das coordenadas elevadas ao quadrado, tá? Dentro de uma raiz. Então, eu vou calcular a raiz quadrada do somatório de cada uma dessas coordenadas elevadas ao quadrado. Outro ponto fundamental. Quem é dx vezes dy? É d de A. Aqui, ó, d de A. D de A, então, torna-se quem? Uma constante para fora do módulo. Tá? E como é variação de área, ela é sempre o quê? Positiva. Então, ela sai de dentro da função modular sem precisar do módulo. E aí, agora como eu fiquei com um vetor para calcular o módulo, o que é que você faz? Raiz quadrada do primeiro valor elevado ao quadrado, mais segundo valor elevado ao quadrado, mais o terceiro valor elevado ao quadrado. Então, a variação da minha área de superfície, tá bom? A partir da ideia que foi dada aqui, o cálculo dessa raiz quadrada vezes a variação da área. Portanto, a área de superfície que a gente vai calcular, tá? De uma equação Z é integral dupla na região do plano D, vezes ó, a raiz quadrada de 1 mais derivada de f de x elevado ao quadrado, mais a derivada de f de y elevado ao quadrado. Essa variação aqui, d de A. Ou uma outra forma que vocês podem encontrar descrita nos livros é integral dupla na região do plano, tá? A região D, vezes raiz quadrada de quem? 1 mais derivada de z com relação a x elevado ao quadrado, mais a derivada de z com relação a y elevado ao quadrado, d de A. Tá bom? Vamos pegar um exemplo aqui, para ver. Não muda muita ideia do que a gente já aprendeu.
O ponto agora é que, quando você quer calcular simplesmente a área de uma figura no plano, é integral dupla d de A. Quando é a área de superfície, é integral dupla, aí você acrescenta essa raiz, ó, tá? D de A. Beleza, então. Determina a área da parte do paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que está abaixo do plano z igual a 9. Como é que a gente vai fazer aí, então? Tá, vamos fazer o esboço do gráfico. Tá bom? Eu vou mostrar a vocês, está feito aqui na apostila. E entender qual é a região que vai ser formada. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Esse de azul, tá? É o meu paraboloide. A região a qual eu quero calcular a área, tá? A área de superfície, é a região desse paraboloide que é menor do que quando z é igual a 9. Beleza? O ponto é, para que eu calcule, ó, a representação no plano XY, eu tenho que saber que essa é a região D. Como é que eu vou ver essa região D? Em toda figura que a gente vai fazendo, pessoal, vai formando, é como se você pegasse uma lâmpada que está ó, paralela, tá bom? A isso aqui, ó, bem em cima, e aplicar a luz nela. E aí ela vai fazer um efeito sombra no plano X e Y. Quando você pegar o efeito sombra aqui, ó, você vai vendo que esse paraboloide, ele sempre é formado por quem? Por discos. Então, quem é o maior de todos os discos aqui, ó? Esse maior de todos os discos é quem vai me dar a minha maior região em D. E aí, o que é que eu faço? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a quanto? A 9. Tá? Igual a 9. X ao quadrado mais y ao quadrado, todo mundo lembra que isso aí é a representação de um disco no plano. E ela é igual a quem? A R ao quadrado. Então, esse 9 aqui corresponde ao valor do raio elevado ao quadrado. Como é R ao quadrado, então R é igual a 3. O meu raio, então, vai variar de 0 até 3. E o valor do ângulo? Ora, como é um disco completo, ó, em um disco completo, todo mundo há de concordar comigo, o ângulo vale de 0 até 2π. Então, você tem ó, a área de superfície é igual à integral, que aqui está. Quem é, então? O Z, para eu calcular a derivada dele com relação a x e a y e aplicar nessa conta. Está aqui, então. O Z é x ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, o que é que você tem? 1 mais derivada de z com relação a x dá quem? 2x. Derivada de z com relação a y, 2y. Então, cada um dessas é elevado ao quadrado. Põe aqui, ó. Aqui eu desenvolvi a conta, ficou, ó, dá 4 vezes x ao quadrado mais 4 vezes y ao quadrado. Coloco o valor 4 em evidência. X ao quadrado mais y ao quadrado. O que é que eu posso converter essa expressão para ficar mais fácil de se calcular? Usa-se, então, o quê? Coordenada polar. Em coordenada polar, então, o meu ângulo varia de 0 a 2π e o meu raio de 0 a 3. X ao quadrado mais y ao quadrado vale quanto? R ao quadrado. E o meu D de A, tá? Em coordenada polar, quem é? R dr dθ. Observe que essa conta aqui, ó, ela depende de R, ou seja, o θ é um valor à parte. Então, não há problema nenhum em se calcular a integral de 0 até 2π dθ, que multiplica a integral de 0 até 3 dessa variação com relação ao raio. Calculem, então, aí. Vocês vão chegar ó, no θ, a variação deu 2π. E no raio, tá? Vocês vão usar aqui para calcular. Chama o que está dentro da raiz de U, ou seja, para fazer método da variação de parâmetros, ou método da mudança de variável. Não sei como é que vocês preferem. Tá aí, então. Aplica-se a variação de 0 até 3 no raio, vocês chegam a esse resultado que aqui está. Tá? Beleza. Vamos ver outro exemplo? Determine a área da parte da superfície z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado,
que está acima da região triangular T no plano XY com vértices 0, 0, 1, 0 e 1, 1. Então vamos lá. Deixa eu tentar mostrar a vocês como é que seria a representação dessa região que aí está. Tá? Vou tentar mostrar no gráfico. Ó, pessoal, desculpe, mas eu não consigo cortar aqui. Então imagina, você cortou, ó, isso aqui é ao meio. Ó. Você cortou isso aqui, ó, essa figura ao meio. E aí, você iria ver, tipo o quê? Uma vela de barco, ó, assim, ó. Se você olhasse em pé, você iria ver tipo uma vela de barco. Tá certo? Beleza. Estou vendo tipo uma vela de barco. Como é que eu calculo essa área de superfície? Tá? Como é que a gente vai calcular isso aqui? O procedimento a gente já sabe. O que é que eu preciso, então? Fazer só a representação, tá, da minha região no plano. Então, vamos lá, então. Ele já diz que no seu plano, ó, você tem uma região triangular e dá os vértices, ó, 0, 0, 1, 0 e 1. Então, aqui você tem, ó, de 0, 0 até 1, você tem que x é igual a y, uma reta, ó. Tá bom? Você tem uma reta aqui. Se você pode, então, fixar a variação de y, que vai de 0 até x, ó, já que y é igual a x, então o x iria variar de 0 até 1. E aqui no resto da condição, ó, x variando de 0 até 1, e o y vai de quanto? De 0 até x. Na minha representação aqui, ó, vou colocar a área de superfície. E aí, então, você tem, ó, como z é igual a x ao quadrado mais 2y, quem é a derivada de z com relação a x? 2x. Quem é a derivada de z com relação a y? 2. Portanto, você ficaria, ó, com essa representação aqui. Quem é na superfície? A variação de x vai de 0 até 1, a de y vai de 0 até x. Vezes aquela raiz quadrada, então é raiz quadrada de 4 vezes x ao quadrado mais 5, dy dx. Calculem, então, vocês chegam a esse resultado que aqui está. Tá? Esse exemplo 7.6, ele vai mostrar para vocês uma coisa que tem lá nos livros, que vocês aprenderam desde o ensino médio, tá bom? Mas nunca tinham usado. Vocês só usam a fórmula, mas até então não sabia, que é qual é a área de superfície da esfera de raio A. Ou seja, qual é a área de superfície? Como é que você calcula a área de superfície de qualquer esfera? Para qualquer uma das esferas. O que é que eu vou fazer então? Essa ideia de representação. Como é qualquer esfera, tá? Esfera geralmente ela é representada, vai lá em geometria. X menos x0 elevado ao quadrado, mais y menos y0 elevado ao quadrado, mais z menos z0 elevado ao quadrado igual a A. Como eu não tenho uma esfera em específico, tá bom? E toda esfera é uma esfera, então não há problema nenhum. E se eu considerar o centro da esfera como sendo os vértices? 0, 0, 0. E assim o fez. Tá bom? Então, considera-se o centro dela o ponto 0, 0, 0. Logo, você tem aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a ao quadrado. Ótimo. Eu tenho uma variação em z? Tenho. Tá? Eu tenho duas, na verdade. Acima do plano XY, eu tenho uma variação de z que é positiva. E abaixo do plano XY, eu tenho uma variação de z que é o quê? Negativa. Por isso, então, fica mais ou menos raiz quadrada que aqui está. Segundo ponto, x ao quadrado mais y ao quadrado, eu posso escrever como sendo quem? R ao quadrado. Ou seja, queridos alunos, eu vou usar o quê? Coordenadas polares aqui. E são duas. Porque primeiro eu vou calcular a coordenada polar da extremidade positiva e depois da negativa. Elas são iguais. Tá bom? Elas são iguais. Então, consequentemente, eu vou fazer o quê? Dobrar o resultado. Se eu achar 5, então o 5, eu achei uma das variações. Não vou fazer a conta toda de novo, que a gente não é besta, né? Então é só dobrar. Então, se eu contar, achei 5, dá 10. Achei 2. 2 vezes 2, 4. E por aí vai.
Tá vendo? Ó? Por isso que a área de superfície é o dobro de qualquer uma dessas duas regiões que a gente calculou. Beleza. Pega uma bola agora. Bota uma luz em cima da bola para fazer a sombra no chão. O que é que vocês vão ver? Um disco. Se você vê um disco, tá bom? O raio vai variando de quanto? Do centro do disco até a borda. Tá bom? Então, o raio de menos A até A. E o ângulo de quem? De 0 a 2π. Tá certo? Por que isso? Porque você tem que lembrar que você está trabalhando, não é com metade de um disco, é com um disco completo. Beleza. Coloca-se todas as expressões que aqui estão. Quem é a derivada? Ó, a minha função f, se lembra, o z é essa raiz quadrada. Quem é a derivada dessa raiz quadrada? Aí vocês têm ó, essas representações que aqui estão. Derivada de z com relação a x, derivada de z com relação a y. Então você tem o dobro. Tá bom? Você tem aí ó, a representação. Você chega nessa conta que aqui está, você vê que você pode separar o que varia de θ e o que varia de r. Separei. Tá bom? Aí você também tem a representação aqui, ó. De menos A até A, o raio é o mesmo. Tá bom? Então, ó, duas vezes, porque se você deixar do jeito que tá, ele se anula. Tá? Então, bota o dobro. Então, vai de 0 até uma delas, ó. Então, vai de 0 até A, o dobro. E aí, calcula essa raiz, ó. Essas integrais que aqui estão. A primeira é uma integral simples, então vai dar 2π. A segunda, vocês vão fazer por mudança de variáveis. Calcula ela e você chega nesse resultado que aqui está, ó. Quando substituir, então, integral de 0 até A. Quando colocar o A dentro dessa raiz, A ao quadrado menos A ao quadrado dá 0. Tchau. Quando colocar o 0, tá? A ao quadrado menos 0 dá A ao quadrado. Raiz quadrada de A ao quadrado, tá? Dá A. Como ó, é o 0 que está aqui, ó, tem um menos. Menos com menos dá mais. Então já fica positivo aqui. Tá bom? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 2, 4. Está aqui 4. A vezes A ao quadrado. E o π que aqui está aqui. Então, por isso que lá no livro de vocês, sem medo nenhum, tem área de superfície de uma esfera é 4 vezes o raio ao quadrado vezes π. Vocês acabaram de deduzir uma coisa que você só sabe ver lá no ensino médio. Tá? Você acabou de deduzir essa conta. Beleza. E tem outra aplicação, professor? Tem. Tá? A gente induz aqui, ó. Aplicações. Primeiro, o momento de massa. Momento de massa é como você vai encontrar o centro da massa. Ah, professor, para que é que eu vou fazer isso? Para que é que eu quero calcular o centro de massa? Vamos lá, engenheiro civil. Você quer equilibrar um prédio. Se você quiser equilibrar uma edificação, você tem que fazer o ajuste no centro da massa. Tá? Você quer detonar uma parede. Vai colocar a dinamita onde? Nos centros de massa. Ah, professor, não vou fazer nenhum desses, que eu sou engenheiro de alimentos. Beleza. Construir um equipamento. Se ele não tiver a lâmina que vai fazer a mistura no centro de massa, tá? Vocês acham que vai acontecer o quê? Um exemplo do que pode acontecer é, pega uma batedeira e empena uma das hélices dela. Tá? E mede velocidade para você ver o quanto ela vai vibrar na sua mão. Tremer. Agora você imagina um equipamento vibrando todo dia, toda hora, fazendo mistura. Vai quebrar. E além de quebrar, pode causar um acidente muito grave. Ah, professor, eu sou engenheiro de alimentos. Beleza. Se você não determinar o centro de massa de alguma coisa, você não sabe determinar, por exemplo, onde é que está a maior concentração de uma substância. Tá? E aí, geralmente, você começa a atacar o problema a partir de quem? Vai atacando pelas bordas, vai eliminando o problema mais simples, até chegar no centro de massa dela, que você vai precisar do dobro de esforço.
Um exemplo bem prático aí, quem é engenheiro ambiental, coloca lá na ilha de lixo e vocês vão ver onde é que está o centro de massa da ilha, ou seja, ali é uma concentração maior, tá certo? Logo, você não começa a atacar o seu problema por ali. Começa pelas partes mais simples. Beleza. Mas quando você está se referindo à massa, tá? De engenharia, como é que você calcula massa? Massa pode ser a quantidade de matéria que existe, tá? E nessa quantidade de matéria, ela pode se concentrar ou não em algum ponto. Essa concentração é chamada de quem? De densidade. Essa matéria ocupa um lugar no espaço. Quando eu estou falando, por exemplo, e aí começando do mais simples, que é que em uma lâmina. Como é uma lâmina, então essa densidade varia a partir de quem? Da área. Densidade, então, vai ser massa dividido pela área. Logo, a massa, então, vai ser a variação da densidade com relação à área. A sua área, a representação, é dada naquela bola B que a gente faz até enjoar. Tá? E aí você tem duas representações. Ó. Primeiro, para determinar um momento de lâmina, tá? Ou momento de massa, tá? Com relação a x, vai ser a integral dupla de y vezes a densidade de A. Tá? A massa é essa representação que aqui está. O momento de massa, o momento da lâmina com relação a x, vai ser dado por essa expressão y, ó, integral dupla de y vezes a densidade vezes a variação de área. E o momento em torno do eixo do y é esse daqui, ó, integral dupla de x vezes a densidade vezes a variação da área. Logo, como é que eu calculo o centro de massa? O centro de massa vai ser, ó, o momento de massa dividido por ela. Tá? Quem é a massa? Aquela densidade. Então, ó, vai ser tipo você calcular integrais, ó, o tempo todinho. E de novo, por que é que isso é fundamental? Distribuição de força, quando você está misturando. Distribuição de força, quando você vai detonar. Tá? É mais fácil você derrubar um prédio atingindo seus centros de massa, tá? Do que colocando dinamite aleatória. Possa ser que você não consiga derrubar um prédio. Tem um monte de exemplo aí na internet. Tá? Do pessoal que detona, mas não achou bem o centro de massa, tanto é que o prédio fica bem equilibradozinho. Bateu, não foi no centro de massa, ele cai, que chega, fica que não fez nada. Tá bom? Então dá uma olhadinha aí. Então vamos agora. Determina a massa e o centro de massa de uma lâmina triangular com os vértices que aqui estão. Esse triângulo aqui, pessoal, vocês podem ver sem problema nenhum, como se fosse a pá do misturador de vocês. Como é que está o centro de massa? Para que ele esteja equilibrado, que ele não empene na hora da mistura. Entendeu? Se o centro de massa estiver mais para trás, o que é que acontece? Quando você bota a velocidade aqui, ó, o centro de massa está mais para cá, ele tende a empurrar o objeto para fora e aí você perde. A sua resistência de força se perde. Tá? Eu dei um exemplo no YouTube, bota aí, ó, no YouTube. Reboque, carro, centro de massa. Eu mostrei no outro vídeo. Quando você muda o centro de massa, seu carro perde o equilíbrio. Então, onde é que está o centro de massa? Para saber onde é que eu posso colocar o reboque, para saber onde é que eu posso colocar a lâmina para fazer a mistura. Então, tá aqui, ó. Determina a massa e o centro de massa. Tá? A lâmina tem vértices, ó. 0, 0, 1, 0 e 0, 2. Tá aqui, ó. Coloquei. Sendo assim, eu tenho um triângulo aqui que, na minha hipotenusa, eu posso escrever ele como a equação y é igual a 2 menos 2x. Tá bom? E a densidade está dada dessa forma. Dá para calcular o ponto, ó, onde você tem um centro de massa? Sim, a gente vai fazer isso. Então, ó, na região está aqui. Então, o x varia de 0 até 1, ó. E o y de quem? De baixo até em cima. Então, vai de 0 até 2 menos 2x, ó. Tá aqui. Minha massa, então, vai ser a relação de densidade. Está aqui a representação da equação de densidade.
E aí você calcula essa integral dupla. A gente já calculou um bocado para vocês saberem como é que a gente calcula isso aqui. Ó. Calculei. Achei que minha massa é de 8/3 unidades de medida. Tá? Porque pode ser quilo, pode ser quilograma, pode ser grama, pode ser... Como é? Decagrama e por aí vai. No centro de massa, então, vai ser a integral dupla da mesma região que você fez antes. A densidade continua a ser a mesma que você fez antes. O que acrescenta-se, então, na direção de x, é quem? Y dx dy. Ó. Quando é na direção de x, você coloca essa expressão que aqui está. Na direção de y, essa daqui. Então, quando você multiplicar x vezes a expressão da densidade, x vezes 1, x. X vezes 3x, 3x dá 3 vezes x ao quadrado. X vezes y dá xy. Aí a gente calcula a integral aqui. Calculei. Onde tem y, substituo pelo intervalo. Fica numa representação de uma função que é representada por x. Ó. Tá certo? Fiz isso aqui. Achei então. O centro na direção de x é 3/8. Faz agora na direção de y. Tá? Mesma representação. A diferença então é que é y vezes a densidade. Então y vezes 1 dá y vezes 3x dá 3 vezes x vezes y vezes y ao quadrado. Calcula as integrais. Logo você acha que o ponto do centro de massa, tá? Perdoe, pessoal. É 8/3, tá? E eu inverti aqui. Tá? Inverti, perdoe. Tá? Dá 3/8. Tá? Perdoe, eu fui copiar e colar, copiei a massa. Ó. Perdoe. Dá 3/8, tá bom? E 11/16. Vamos ver outro exemplo? A densidade em qualquer ponto de uma lâmina semicircular é proporcional à distância do ponto ao centro do círculo. Determine a massa e o centro de massa na lâmina. Como é que você calcula a distância aqui? Tá? Ele diz que a densidade é proporcional à distância do ponto ao centro do círculo. Tá? Então você tem isso aqui. Como você tem no disco, a distância de qualquer ponto aqui, ó, em um disco, é quem? Raiz quadrada disso aqui. Tá bom? Portanto, a função densidade é uma constante vezes a variação da distância. Como é ele diz semicircular. Então tem daqui, que o raio vai de 0 até A, tá bom? E como é metade de um círculo, é metade da variação de quem? Do ângulo. Então vai de 0 até π, tá aqui, E aí você coloca essa representação e faz as contas. Achei a massa que é 1/3 da constante, que eu ainda vou calcular, vezes π, vezes o raio elevado ao cubo. Quem é o centro de massa? 1 dividido pela massa na integral dupla de x vezes a densidade vezes variação de área. Aí vocês fazem essas contas que aqui está. A integral dupla é a mesma que você fez antes, pessoal. Não muda nada. Ou seja, de 0 a π, de 0 a A. Tá? Do mesmo jeito aqui, com relação a y, é y vezes a densidade você já calculou, bota aqui. Tá? Quem é a representação da integral dupla? É que você já fez, de 0 a π, de 0 a A. Como é que eu escrevo x ao quadrado mais y ao quadrado em coordenada polar? Isso dá aqui em r ao quadrado. Raiz quadrada de r ao quadrado dá r. Tá aqui, fora. Tá? Quem é y? R seno de θ. E quem é A? R dr de θ. Coloca essa estrovenga aqui todinho, Calcule. Seno depende de θ e R só depende dele. Então posso separar,
Então seria o produto da integral que vai de 0 até π de seno de θ de θ, vezes a integral que vai de 0 até a de r ao cubo dr. Vem aqui, ó. Certo? Faz as contas, faz o produtório. E você acha que o resultado aqui, ó, que o centro de massa é na direção 0, 3A dividido por 2π. É por isso que está representado aqui, ó. Significa que ele está bem ao centro. Estando bem ao centro, você pode colocar, então, ó, um eixo aqui, para isso aqui rotacionar, tá? Sem ter perigo de quê? De desequilíbrio, dela trepidar, consequentemente quebrar. O momento de inércia, tá? A diferença do que a gente já viu para o centro de massa, tá? É simplesmente, no centro de massa é um dividido por massa que não tem, e o de inércia você tem, ó, com relação a x, não é só y vezes a densidade, é y quadrado vezes densidade. Momento de inércia com relação ao valor do eixo y é quem? Em vez de ser x vezes a densidade, é x ao quadrado. Tá? E no momento polar, da origem, você tem isso aqui, ó. Que ele faz, ó. Também definimos o momento de inércia em torno da origem, tá bom? O momento polar de inércia dado por essa expressão. Você soma elas e acaba gerando, ó, a expressão que aqui está. Aqui é só um exemplo, determina o momento de inércia, vocês calculam, tá? A expressão que aqui está. Tá bom? E tem, então, a massa, para calcular, ó, quem é a massa do disco, ó, tem aqui, ó. Determina o momento de inércia do disco homogêneo D com densidade, ó. Aí a densidade ele diz que é ρ, ou seja, é um valor fixo em qualquer ponto, tá? Centro na origem e raio A. Se o centro é na origem, então o raio A vai de 0 até A, como é um disco completo, 0 a 2π. E aí, método para fazer bronca. Ó. Densidade aqui, pessoal, é constante. Então, constante para falar da integral. Você pode separar as variáveis de R e de θ. Separado. Tá bom? Então, acha com relação a x. O y você tem questão de simetria. Tá bom? E aí, ele faz no centro de massa. Você calcula. Como é que você acha com relação a y? Tá? Achei, ó, o momento de inércia em qualquer ponto. Para x e y, como ele é a soma e é simétrico, então dá duas vezes, qualquer uma delas. Tá? Então, se você tem esse momento de inércia. Inércia, para quem quiser lembrar, dá uma olhadinha em física. Certo? Um corpo que está em movimento tende a manter o movimento. Certo? Um corpo que está parado tende a estar parado, blá, 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 e por aí vai. Tá bom? Vamos voltar para mim. Sendo assim, tá? Para a área, a gente viu que não é difícil, é só remeter o que já está feito. A única coisa que tem que acrescentar é aquela raiz quadrada, tá? Mas vamos convenhamos. Aquela raiz quadrada para você calcular, tá? É a parte mais fácil que tem da conta. Porque a região para você calcular, essa você realmente tem que ver. Então ela pode ser mais difícil. Aquela raiz quadrada ali é a parte mais fácil. E o segundo ponto, que é o mais difícil também, qual é? Calcular a integral. Tá? Isso aí também pode ser chato. Na outra, que é a aplicação, momento de inércia, centro de massa, tá? O momento de massa. Tá bom? Então, o que é que você tem? Você tem as formas de calcular ali. Ou seja, saber onde é que, por exemplo, está o seu centro de massa para poder direcionar as coisas de forma melhor. Tá? Lembrando, vocês vão trabalhar, dependendo da situação, com movimento. E aí, você está lá numa empresa ou você quer fazer uma estrutura. Ah, eu vou fazer uma estrutura, um prédio. Beleza, onde é que está o centro de massa dele? Ó, de acordo com os cálculos aqui, vendo tudo isso aqui planejado, vocês podem ver. Eu recomendo para quem é engenheiro civil, pessoal, dá uma olhadinha nos vídeos de YouTube. Tá? Quando eles fazem, que eles colocam um peso no edifício, tá? Às vezes no topo, no meio,
para equilibrar o edifício. Quando é um edifício muito alto, ele não é sólido, como uma caixa. Ele vibra. E aí, o contrapeso, que é o que vai equilibrar, tem que estar onde? No centro de massa. Porque se ele ficar fora do centro de massa, digamos, ficou muito para cima, aqui, ó, ele só vai ajudar a aumentar a vibração. Se ele ficar muito embaixo, ele pode impedir uma certa altura de se quebrar. Mas a parte de cima não. Então ele fica bem no centro para distribuir as cargas e as energias de forma mais adequada. Tem alguns vídeos que ele não coloca no centro de massa, mas ele distribui de tal forma que o centro de massa ele vai mudando à medida que o edifício ele vai vibrando. Então o centro de massa está aqui, mas os amortecedores, dá uma olhadinha, é bem legal, um vídeo que tem de algumas edificações em Dubai. Eu vou procurar e passar para você. Então você tem os amortecedores externos. Quando o vento bate no edifício, então o centro de massa muda. E aí o que é que foi feito? Em vez de se colocar os amortecedores dentro, colocou-se fora, porque na hora que ele vibra, o amortecedor vai agir, vai mudar o centro de massa. E isso é fundamental para manter a edificação em pé. Quando você faz uma batedeira, por exemplo, você está fazendo uma batedeira, se ela empenar um pouquinho, ela quebra, porque vai vibrar de tal forma que vai acabar rompendo. E aí pode danificar um equipamento muito caro, pode machucar alguém, porque vibra, acaba quebrando a estrutura e aí dá um problema, machuca alguém seriamente. Quando você muda o centro de massa de um objeto, às vezes está flutuando, o centro de massa mudou, tá? Se ele vai para baixo, dependendo da situação, o objeto tende a afundar. Tá? E aí tem as relações do navio. Por que um navio com centenas de toneladas ele não afunda? Tá? Tem a lei do empuxo, mas também tem as ideias de quê? De centro de massa. O centro de massa no navio, tá? Mantém ele equilibrado, de modo que ele não tombe. Imagina um navio que está com mais carga, tá? Do lado de cá do que desse lado de cá. Você está numa tempestade. Se ele está com mais massa de um lado e ele está fazendo isso aqui, ó, quando essa parte aqui que está com mais carga pender, capota. Afunda. E esse é o ponto. Por que eu estou dizendo isso? Você é engenheiro ambiental. Você está vendo aqui, ó, um monte de produto. E eu dou sempre um exemplo, que é o melhor que tem, a ilha do lixo. Como o centro de massa está bem, ó, se eu não me engano, ela tem 2 pontos de centro de massa. Dá uma olhadinha lá no outro vídeo. Ela tem 2 pontos. Mas esses 2 pontos estão aqui, ó. Tá? Porque se esse centro de massa vier muito para a ponta aqui, ó, a ilha de lixo, que está tecnicamente flutuando, ela acaba fazendo o quê? Virando, e aí quando vira, ela pode ser que ela afunde. E que não é também uma coisa muito boa. Tá? Ela está na superfície. Está incomodando, pode causar um acidente? Pode. Mas também se ela virar e afundar, não vai ajudar muito, porque aí ela vai fazer igual uma mancha de petróleo. Para vocês que não sabem, essa manchazinha de petróleo, uma vez que aconteceu um acidente no Brasil, tá? Por que muitas vezes não se via a mancha de petróleo? Por conta da densidade dela, tá? Ela não fica na superfície, ela afunda. Ele chegou na costa, não pela parte pela parte submersa. Ele estava submerso. Tá? Ele não chegou na parte de cima, cara. Olha o tanto de óleo de petróleo. Não, ele vem aqui, ó. Ele vem por aqui, ó. E aí vai chegando perto da praia, vai empurrando o empuxo, vai empurrando aí para cima, quando você vai ver, já está lá na beira. Tá? A mancha de óleo contaminou toda a área ali. Entendeu? Então vocês têm que ver isso. Cada coisa que vai sendo explicada, ele vai mudando, vai sendo utilizado com a aplicação de vocês. Tá? Não há como, pessoal, me perdoe, eu ser capaz de mostrar tudo. Eu pego exemplos básicos que são mais fáceis para vocês trabalharem. Tá bom? Mas não esqueçam de estudar, por favor, tá bom? A integral dupla, a área de superfície, como é que a gente calcula. Tá? Então você tem integral dupla, quando a gente converte ela para a coordenada polar, que significa eu estar calculando área e área de superfície. Quando você quer calcular área, pessoal, você literalmente está calculando, ó, a área. Então você pode ser um disco, tá? Pode ser um quadrado,
tá? Pode ser um trapézio, tá? Um pentagrama e por aí vai. Pode ser um pentágono para ficar mais fácil. Tá? Pode ser uma superfície mais curvada, uma mancha de óleo e por aí vai. Quando você quer calcular a área de superfície, você quer calcular a área de uma figura tridimensional. Tá? Você quer calcular a área de uma figura tridimensional. E aí, para calcular a área de uma figura tridimensional, vocês vão aplicar aqui aquela história daquela raiz quadrada. Tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria explicar a vocês, tá certo? Estudem, tirem as dúvidas comigo e com os monitores, tá certo? E é sempre aquele detalhe. Se eu não tenho mais nada do que falar, meu nome é Fui!